Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 10. Os escolhidos em ação. As tribos dos filhos de Israel ensinam o profundo conhecimento por serem escolhidas de Deus. Os agraciados do Eterno não se martirizam e nunca se torturam, antes procuram o príncipe da paz e o seguem. A maioria das pessoas só liberta externamente. Isso as mantém presas a Satanás. Sabemos que geralmente elas não querem a liberdade interior, por isso permanecem corrompidas. É exatamente dessa forma que muitos se tornaram refém do acusador. O homem só é considerado sábio se mantiver bons princípios. Ao contrário disso, será apenas pó e cinza, o verme de Jacó, que um dia se tornou alguém, mas que não será mais. A inteligência é considerada um trapo para Deus, assim como a erva que fatalmente secará. O Senhor nos compara à flor que ontem era um botão, hoje está no seu auge e não existirá amanhã. Nessa comparação, não percebe que a humanidade se tornou limitada? O homem que procura solução no mundo ignora facilmente os presentes de Deus. Aqueles que amam a ciência humana encontrarão uma falsa esperança. O que se diz sábio, rejeitando o sacerdócio de Cristo, continua tolo e, consequentemente, Deus nada representa para ele. O poderoso Criador compadece dos filhos que confiam nele. Muitos na terra acreditam que a nova aliança do Eterno não existe e por isso pensam que seus dias conquistados pela força são eternos. O erro insolente limita a vida, a reconciliação sincera afugenta a morte. Todo homem desesperado sofre por não procriar entendimento. Muitos evitam recordar o sofrimento vivido para não chorar novamente. A fragilidade da alma e toda situação adversa trazem lembranças desagradáveis. A Bíblia diz que ninguém chegará a Deus sem ser revelado pelo Eterno. Tenha em mente que os momentos ruins ou as dificuldades nunca levarão a Cristo. Dessa forma, os dias que virão após este, para os que negam Jesus, o sumo sacerdote, serão trevas e sofrimento. Os homens devem confiar no Eterno, o Criador e Consumador da fé. Ainda que fale o nome Jesus, não recebendo o sacerdócio eterno, morrerão. A salvação é tão importante que, apenas para enxergar Deus, será necessário ter paz com todos e santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A falsa esperança aumenta a angústia, até quem a exalta lamentará. A palavra enganosa, quando acolhida, destrói a alma e, além disso, dificilmente erguerá quem lhe dá continência. O engano para os íntegros é um escândalo, mas a pureza para os levianos é tolice. Alguém habituado a mentir, o sumo sacerdote Jesus o ouvirá? Não. Tenha em mente que Deus não tolera pecados, mas aquele que o temem serão atendidos. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. A maioria frequenta a igreja para ouvir palavra bonita. Nesse intervalo, é comum encontrarmos pessoas sinceras sendo reprovadas. Os demônios usam corpos humanos que projetam bons argumentos, sendo dessa forma aceitos pelos homens. Os ambiciosos são dominados pelo mal, uma vez que não escaparão do laço. Esses abrem muito a boca e se tornam frágeis de espírito. Dali terão suas almas frustradas.
Os homens projetam ideias, mas a boa atitude é do Senhor. Qualquer indivíduo pode ser considerado forte se manter a vigilância. Aqueles que apreciam a verdade apoiam seus semelhantes, pois ali se planta uma boa semente. O sacerdócio de Cristo fortalece a alma dos homens. A pessoa ligada à religião não percebe que a profecia está se cumprindo. Infelizmente, por ignorar a sensibilidade da palavra, os limites serão violados. O Evangelho eterno provém do homem ressuscitado que está à destra de Deus. Quando as pessoas são fiéis, o sumo sacerdócio de Cristo é honrado em pensamentos, ações e palavras. Os homens desejam a proteção do Senhor, mas nunca decidem se tornar cristãos. A alma dele está contaminada com vaidade, iniquidade e vícios. Essas desgraças se tornam ninhos de cobra e causam morte aos humanos no planeta. A maioria das pessoas não concorda com o ensino ministrado nas tribos dos filhos de Israel. Infelizmente, são poucos que professam Jesus de coração puro, uma vez que tenham sido enganados pelas obras da carne. Os seguidores de Cristo demonstram grande capacidade, mas, à medida que a fé diminui, a insegurança aumenta. Nos últimos dias, quem encontrará Cristo sem ser revelado? O momento da aflição está chegando, mas haverá alívio para a pessoa escolhida biblicamente. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Existe um parecer amplamente divulgado, caminhos enganosos são, sem dúvida, aceitos. Dessa forma, as boas práticas são, com frequência, rechaçadas. Na nossa condição atual, muitos ignoram a Escritura e, em seguida, afirmam que não a conhecem. Lamentavelmente, aqueles desejam paraíso sem saber como obtê-lo. A Bíblia afirma que Deus nos ama de forma infinita por meio da misericórdia, e todos os homens vencerão obedecendo a palavra. Ainda que Deus não nos dê a salvação, é nossa responsabilidade servi-lo. Aqueles que o conhecem sabem a razão dele perdoar os pecados. Agora, sem autenticar o sacerdócio adquirido no Calvário, nunca entrarão no reino revelado. As pessoas pensam que são agraciadas por serem cristãs. O benefício material vale para todos, independente que sejam servos. Quando nós referimos a algo maior, a salvação, Jesus disse a Nicodemos: necessário será nascer da água e do Espírito para entrar no reino celeste. João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.